vou falar sobre a doença de Huntington. É uma doença hereditária que provoca a degeneração progressiva de células nervosas do cérebro, causada por um gene localizado no cromossomo 4. Ela afeta a capacidade cognitiva associada à memória e o pensamento, e os movimentos e equilíbrio emocional, causando sintomas como espasmos, movimentos involuntários, problemas oculares, impulsividade e irritabilidade. O gene da síndrome de Huntington é dominante e implica ter apenas uma cópia do gene anormal, herdado dos pais. É suficiente para causar a doença. Com isso, os pacientes com diagnóstico possuem até 50% de chance de transmitir a síndrome para os filhos. Causa: a doença de Huntington é causada por uma deficiência genética de um único gene no cromossomo 4. Esse defeito faz com que uma parte do DNA, chamada de sequência CAG, ocorra várias vezes do que deveria ocorrer. Normalmente, a sequência se repete de 10 a 28 vezes. Em pessoas diagnosticadas com a doença de Huntington, no entanto, ela se repete de 36 a 120 vezes. Além disso, a doença de Huntington é uma desordem dominante autossômica, que significa que uma pessoa precisa apenas de uma cópia do gene defeituoso para desenvolver a doença. Assim, cada pessoa que tem hereditariedade para a doença tem 50% de chance de herdar o gene causador e logo desenvolver a doença também. Sintomas: os sintomas da doença de Huntington surgem em decorrência da perda progressiva de células nervosas que ficam em uma parte específica do cérebro com os gânglios de base. Essa perda afeta a capacidade cognitiva associada à memória, ao pensamento, por exemplo, os movimentos e equilíbrio emocional. Os sintomas aparecem gradualmente, mas os sinais iniciais podem variar de acordo com alguns fatores. Distúrbio de movimento, espasmos e outros movimentos involuntários, coreia, problemas musculares com rigidez e contração muscular, distonia, movimentos oculares lentos ou anormais, anomalias na marcha, problemas de postura e equilíbrio, dificuldade para engolir ou falar. Deficiências e problemas com movimentos voluntários podem ter um impacto muito maior sobre a vida de uma pessoa, podendo comprometer seu desempenho no trabalho, a execução de atividades diárias e também a comunicação. Distúrbios cognitivos, dificuldade em organizar e priorizar e focar determinadas tarefas, tendência a ficar preso a um pensamento, comportamento ou ação específica. Perseveração, impulsividade, promiscuidade sexual, falta de consciência em relação aos próprios comportamentos, capacidade, lentidão de pensamento e muitas vezes dificuldade em estabelecer uma linha de raciocínio e exprimi-la, dificuldade de aprendizagem e de guardar novas informações, distúrbios psiquiátricos, irritabilidade, tristeza, apatia emocional, retraimento social, insônia, fadiga e perda de energia, pensamentos frequentes de morte ou suicídio, transtorno obsessivo compulsivo, toque, mania que pode levar à hiperatividade, comportamento impulsivo e autoestima elevada, transtorno bipolar. Além dos sintomas acima, a perda de peso é comum em pessoas com doença de Huntington, especialmente à medida que a doença progride. Sintomas de doença de Huntington juvenil. O aparecimento e a progressão da doença de Huntington em jovem pode ser ligeiramente diferente do que acontece com adultos. Problemas que frequentemente aparecem no início do curso da doença incluem alterações comportamentais como perda de habilidades físicas e acadêmicas, perda no desempenho dos estudos, problemas de comportamento de um modo geral, alterações físicas como contração e rigidez muscular que pode comprometer a marcha, mudanças nas habilidades motoras como a escrita, temores e movimentos involuntários. Diagnóstico. O diagnóstico da doença de Huntington é baseado principalmente em um exame físico geral, uma revisão do histórico médico e familiar do paciente, de uma série de exames neurológicos como psiquiátricos, como exames neurológicos que o neurologista irá pedir, exames psiquiátricos, o psiquiatra fará uma avaliação mental do paciente, analisando seu estado mental, suas condições de humor, padrões de comportamento, capacidade de julgamento, habilidade de enfrentamento, entre outros aspectos. E exame neuropsicológico. O neurologista pode realizar teste chamado de neuropsicológico, que avalia a memória, o raciocínio, a agilidade mental e função da linguagem. Exames de imagem são usados para avaliar a estrutura e a função do cérebro, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. As imagens produzidas nesses exames podem revelar alterações estruturais em locais específicos do cérebro afetados pela doença de Huntington. Muito embora essas alterações podem não ser aparentes quando a doença ainda está no começo. Na consulta médica, entre os especialistas que podem diagnosticar a doença de Huntington são o clínico geral, o neurologista, geneticista, pediatra, psiquiatra e psicólogo. E para buscar uma ajuda médica, precisa buscar um médico com capacidade cognitiva, surgimento de movimentos involuntários, início de desequilíbrio emocional e comportamento. Sintomas da doença de Huntington, no entanto, são comuns em muitas outras pessoas nas condições de saúde, de modo que somente um especialista poderá afirmar com certeza qual dos sintomas.
E o tratamento? O tratamento da doença de Unicórnio consiste no controle dos sintomas, especialmente dos relacionados a movimentos e transtornos psiquiátricos. Entre os medicamentos mais usados, especialistas para tratar acima estão principalmente a tetrabenazina e alguns antipsicóticos, além de antidepressivos e estabilizadores do humor. Outras opções terapêuticas, como a psicoterapia, pode ajudar o paciente a lidar melhor com seus problemas de comportamento. Além disso, terapias de discurso para ajudar no controle dos músculos envolvidos na fala e na declutação, por exemplo. São opções bastante usadas pelos especialistas. Terapia física também para aprimorar habilidades motoras, força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e terapia ocupacional também são alternativas. A doença de Unicórnio não tem cura, contudo, as administrações de medicamentos como antipsicóticos, como cromolavina, risperidona e olapudina, pode ajudar a controlar alguns sintomas. À medida que a doença evolui, o paciente pode apresentar comportamento irresponsável, perda de memória e capacidade de pensar racionalmente. Então, a doença de Unicórnio é uma doença que a pessoa vai perdendo a memória, os movimentos, vai perdendo a capacidade cognitiva. E a psicanálise pode ajudar, através da terapia, o paciente a lidar melhor com esses sintomas de comportamento, né? E a psicanálise e doença de Unicórnio.